Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. A gente vai ver hoje aqui, gente, um tema no sentido de o que essa pessoa diria para você, o que ela tem engasgado que gostaria de dizer para você se ela tivesse oportunidade ou coragem, o que ela falaria, o que ela diria, o que ela tem para te dizer e acaba não falando, não falou, tá bom? Já vou pedindo o seu like, que você deixe agora no comecinho, para não esquecer. E gratidão para você que já entra dando like, hypando os vídeos, que tá todos os dias aqui comigo. Para você que é novo no canal, novo inscrito, novo membro, minha gratidão. Principalmente para vocês que estão diariamente aqui, deixa um comentário que é o que ajuda muito, deixa uma figurinha, interage, compartilha os vídeos, minha gratidão. Os vídeos do canal, gente, são todos atemporais, valem para o momento que você abrir eles aí, tá? Não tem um prazo de validade, é só você adaptar o seu gênero e o da pessoa, tá? E saber que é uma leitura coletiva, né? Pega a parte que é para você, o que não é, você descarta que é para o coleguinha que tá assistindo ou vai chegar aqui. Quer uma consulta só na sua vibração? Manda um e-mail para mim que lá eu passo o WhatsApp e a gente marca uma consulta. Lá eu explico no WhatsApp como funciona, tá bom? Se eu ainda não respondi seu e-mail, gente, eu respondo todo mundo, tá? Aguenta um pouquinho aí que eu trabalho sozinha, mas eu respondo a todos, tá bom? E dá uma olhadinha se você mandou com o número certinho que tem no e-mail para ele chegar direitinho, tá bom? A gente trabalha aqui no canal com mediunidade e espiritualidade, não é somente uma abertura de oráculo. Então, diariamente, Frei Rogério, Dona Miriam, Dona Rosa trazendo as mensagens. É importante que você peça para aquilo que você acredita e tem fé, trazer as respostas para você falar com você. Lembrando também que temos oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Não pode orar com a gente? Deixa o pedido de oração aí que a gente ora por você. Não quer expor ninguém, coloca só as iniciais do nome. Como é que vocês estão, gente? Espero que bem. Eu bem, graças a Deus, minha família também, na medida do possível, aí tratando com doença. Perdi minha prima essa semana também, com essa doença do câncer, infelizmente. Ela tinha vencido uma batalha uns anos atrás aí do câncer de mama, mas retornou, se espalhou para outras partes, infelizmente. Jovem, tá? 36 anos, deixou um filhinho de 11 anos. Meu tio aí se tratando, graças a Deus tá indo tudo bem. Gratidão por todas as orações de vocês, tá bom? Para mim, para meus familiares. Acho que os recadinhos foram todos dados. Quer contribuir, tem o coraçãozinho, valeu demais. O e-mail também é chave Pix. Deus abençoe e multiplique aí todos que já ajudaram de alguma forma o canal. Seja com a sua interação, seja com financeiro. Minha gratidão eterna. Mentaliza alguém. Se der para adaptar uma pessoa aí que não era parceiro afetivo, alguém que quer falar com você, um parente, um amigo, aí a gente vê o que sai na mesa aqui, tá? Mas o que essa pessoa diria pra você aí, se ela tivesse oportunidade, coragem, ou que tá engasgado e não disse, gostaria de dizer? Mentaliza você ou mentaliza a pessoa. Podemos, Frei Rogério? Ok. Pode sinalizar. Essa mesmo? A força. Realmente aqui, gente, para alguns casos, não é para todo mundo, essa pessoa teria coisas para dizer para você sim, tá? Só que ela tá segurando, ela tá aqui, gente, matando um leão por dia para não fazer nada, não falar nada, não dizer nada. E é principalmente para alguns por orgulho, por ego, tá? É como se essa pessoa tivesse muitas coisas para dizer ou quisesse falar com você, mas ela tivesse fazendo um esforço danado para reprimir tudo que tá sentindo. Todos os sentimentos bons, ruins, ela tá se controlando no último. Tá? Para alguns casos, não é para todo mundo. Ou a pessoa já tentou superar e esquecer você, ou ela está tentando superar e esquecer ou já tentou, ou ela até pensa em superar as dificuldades se não está falando com você para falar com você. E aí, para alguns, está se encorajando ou buscando até sabedoria de como fazer isso. Mas tem alguns aqui que eu não vou negar, não. Essa pessoa já tentou ou tenta, tá? Esquecer você é como se ela estivesse tentando controlar e dominar os próprios sentimentos. Tem alguns aqui que estão com impulso de falar coisas para você, talvez de cobrar você de algo, ou porque perderam o controle de você, das suas emoções, mas talvez não pode cobrar nada, e aí fica se segurando. Ela não pode cobrar os ciúmes que está sentindo, a raiva que está sentindo,
Essa pessoa, gente, aí até quando ela vai ficar segurando tudo isso sem que faça mal para ela mesma? Sem que esse leão decida atacar ela mesma? Porque fica reprimindo tanto sentimento bom como sentimento ruim, o que gostaria de falar de bom e de ruim, uma hora explode. Essa pessoa, talvez aqui, para alguns queira falar com você, fazer um pedido de perdão, mas o orgulho e o ego não deixe. Para outros, talvez essa pessoa acha que você deve um pedido de perdão ou de desculpa para ele ou para ela. E é uma pessoa que fica relutando em aceitar as coisas que está sentindo. E para alguns que era afetivo, é um sentimento progressivo, crescente, mesmo não estando falando, não estando junto, o sentimento só cresce, é uma paixão muito grande. Você desperta para alguns aqui aquela paixão primitiva, aquele libido primitivo de macho, de fêmea. Você mexe profundamente com essa pessoa, mas ela não quer sentir. Sabe aquela pessoa, eu não aceito ser controlada por um sentimento. Eu não aceito que um homem ou uma mulher me controle, me domine, muito menos um sentimento. Essa pessoa aqui, ela tá tendo que ter coragem na vida dela, ou fé nela mesma, em coisas que talvez nem ela acredite que tenha, tá? De repente ela nem ela acredita, ela se mostra como esse leão, mas ela se vê um gatinho. Nem ela acredita nas próprias capacidades dela, mesmo que ela bote essa pinta de vaidade, de ego, de orgulho, né, de que eu sou incrível, mas no fundo, talvez tenha uma estima baixa, nem acredita tanto nas capacidades que ele ou ela tem. Não é uma pessoa tão corajosa como pinta que é. Para alguns, uma pessoa extremamente controladora, né, que tem um poder de persuasão ou acha que tem. É uma pessoa, para alguns, muito sensual ou se vê muito sensual e se usa muito dessa aparência física ou da beleza ou da sensualidade para abrir portas, seja em relacionamento, seja na vida. Se aproveita disso. Uma pessoa que está numa resistência muito grande aí de procurar você ou de falar as coisas que gostaria de falar ou que tem que falar. Está numa baixa energia, apesar de que é uma pessoa aqui que geralmente tem uma saúde boa, mas tem uma problemática da energia dessa pessoa. Talvez está usando a energia sexual aqui para coisas erradas em vez de estar canalizando aqui no profissional, no brilho, no sucesso pessoal. Ou então está focando só na carreira, dinheiro, progresso, trabalho, essas coisas, e reprimindo toda a parte afetiva. Para alguns aqui, é uma pessoa que faltou empatia, ou falta empatia, seja com você ou com outras pessoas. Para alguns, é uma pessoa que tem uma dependência emocional de você ou de alguém, ou ela quis fazer ou fez em você uma dependência emocional dele ou dela, porque queria ter o controle de você. Usava isso de uma certa forma para controlar você. E talvez agora você não esteja mais no controle dele ou dela emocional, e aí ela não sabe o que fazer. Como ter o controle do jogo de novo, como controlar você de novo. É uma pessoa que precisa desenvolver a paciência. E precisa aprender a se disciplinar e focar nas coisas, porque é uma pessoa que quer muito às vezes as coisas, não sabe focar no que quer, nem se disciplinar para ter. É uma pessoa aqui que precisa vencer essa natureza animalizada e deixar dominar esses instintos primitivos que essa carta fala, né? Os impulsos e os instintos primitivos, sexuais, ego, orgulho, vaidade, medo, vícios, repetições, excessos. É como se fosse uma pessoa que quer controlar os outros ou controlar tudo e todos, até controlar as coisas do dia a dia, do destino, da vida, mas não tem controle de si mesmo em algumas coisas. Tem mais alguma coisa aqui, Frei Rogério? Essa carta fala do instinto de preservação. Então, talvez agora você se retirou ou você está em silêncio porque você, no instinto de preservação, se afastou para retomar o controle da sua vida, das suas emoções. Né? Você está fazendo não por ego, orgulho e vaidade, mas porque você assumiu o seu poder novamente. E talvez isso está incomodando essa pessoa. Mas para alguns casos, talvez ela não possa cobrar nada de você. Talvez ela está aqui com medo de se aproximar de você por algo que ela fez ou deixou de fazer.
Aqui, os personagens estão olhando para o passado. Então, é como se essa pessoa pensasse no que ela queria dizer para você ou no que ela gostaria de fazer. O Frei Rogério está dizendo uma coisa interessante aqui, tá? Essa pessoa ela tem vários diálogos internos com ela mesma, tá? Por exemplo, ela fica imaginando lá na mente dela, para alguns coisas boas, dela se aproximando, dizendo algo para você, você perdoando, como seria bacana você reagindo assim, assim, assim. Ele devaneia, tá? Ele cria lá na mente dele ou dela, Alice no País das Maravilhas, aqui essas coisas. De ele chegando, ele dizendo determinada coisa, você indo para os braços dele, se abraçando, perdoando. Para outros, ele fica imaginando vinganças que ele gostaria de fazer vingancinhas para você, como ele gostaria de ver você lascada, esse tipo de coisa. O Frei Rogério está dizendo isso aqui. Essa pessoa, pelo ego, orgulho, vaidade, soberba, arrogância, às vezes ele fica lá nesse tipo de devaneio, não é planejamento. Não é que ela fique planejando, ela cria diálogos internos aqui na mente dele ou dela de como seria, tanto coisas boas como ruins. Por exemplo, naquele dia que ele levanta mais orgulhoso, com o tupete em pé, de como seria você vindo atrás dele, você pedindo desculpa, você implorando para ele voltar. Aí tem dias que levanta menos atacado da gota, que não tá virado no giraia, aí pensa como seria ele se reaproximar, seduzir você de novo, você vir perdoar, dar um abraço, um beijo, esses devaneios. É isso que o Frei Rogério tá falando aqui. Tá? Aqui, gente, tem forte o signo de Leão. Tá? Mas eu sinto muita energia nesse deck, por causa desse leão especificamente, eu sinto muito uma energia de Xangô. Né? Para quem tem um pouco da mitologia aí, Xangô destruiu, matou uma besta fera de um leão que estava exterminando as pessoas na aldeia. E aí esse leão, de uma certa forma, se tornou aí submisso, né? Como um bichinho de estimação de Xangô, porque ele conseguiu destruir a bestialidade, o instinto animal, a ferocidade. Então a justiça venceu a ferocidade, o Senhor da Justiça venceu a bestialidade, o conhecimento venceu a besta, o controle, o domínio, autocontrole, autodomínio venceu a besta, né? Então muita gente às vezes vê imagens de Xangô com o leão, é por causa disso, ele conseguiu dominar a besta fera. E é muito parecido com essa imagem da mulher da força dominando esse leão. Então, a própria justiça divina mostra que é possível, né, você destruir esta besta fera que tem dentro de você através da análise, da justiça, da empatia, da sabedoria, do amor ao próximo. Você consegue destruir essa besta fera, você consegue controlar, dominar essa besta fera. Então eu sinto muito essa energia aqui. Vamos ver um pouco mais do que a pessoa diria aqui. Essa pessoa, ela tem uma problemática nesse ego e vaidade de não dominar muito bem esses instintos aqui de validação externa, tá? De querer muito jogar charme. É o tipinho que quer ter um harém para alguns, precisa dessa validação. Ou sempre foi uma pessoa assim, que não tem muito controle disso. Pode falar, Frei Rogério. 3. Esse ou os dois? 5. Tem 5. 6. 7. 8. Pediu 9. O senhor vai querer tirar agora ou só no final? Os bilhetes. Só no final, gente. E aqui, esses aqui, quantos? 3. 1. 2 e o último. 3. Pediu para tirar no final os bilhetinhos. Então, vamos ver no final. Então, vamos ver o que essa pessoa diria para você se pudesse, se tivesse oportunidade, se tivesse coragem. O que tá engasgado lá e não diz. Mentaliza a pessoa. Chama baixinho por ela.
2 de paus. Deixa eu ver como é que tá a vida dessa pessoa. 4 de copas. Aqui, gente, para alguns casos, não é para todo mundo, tá? Façam um filtro aí. Para alguns casos, é como se essa pessoa tivesse pensado aí em dar a volta no mundo, procurar outras coisas, outras situações aqui, né? Como se ela fosse buscar um outro caminho, ou ela até, como eu disse, para alguns está tentando esquecer você, superar você e seguir adiante aí. Mas é uma pessoa aqui que, apesar da necessidade de seguir em frente, ou quando estava com você preferiu seguir em frente e agora se arrepende do que rejeitou, do que não valorizou, essa pessoa tem muitas dúvidas e para alguns ela está mesmo parada com relação a você, só observando, planejando, meio perdido, escolhendo um caminho, talvez se volta para você ou se tenta algo com você para ter algo com você, ou voltar a ter algo com você, ou a falar com você. Porque essa pessoa aqui, ela quer abrir uma comunicação, ela quer, para alguns, até fisicamente até você, mesmo que tenha alguma distância, ou ele esteja vendo você inatingível aqui, seja emocionalmente ou geograficamente. E aí é uma pessoa que ela já planejou, ela já procurou meios, às vezes ela pensa, né, não, vou largar tudo de mão, vou seguir em frente. Ela tá sentindo um dissabor, uma mortificação nas coisas da vida dela por não ter valorizado, por ter rejeitado o seu afeto, ou rejeitado você, não ter valorizado quando teve você, ou não ter valorizado a chance de ter algo com você quando teve. E aí, essa pessoa, num dado momento, ou ela achou que tinha o mundo nas mãos, ou às vezes ela quer se convencer que ela tem o mundo nas mãos, que ela não precisa de você. Ela já tentou achar um meio termo que se aproximasse ou ficasse bom para ambos, mas ela não chega a uma conclusão. E aqui, nesse 4 de copas, tem uma pessoa que se arrepende muito da escolha que fez ou das decisões que tomou com relação a você. É uma pessoa, gente, que para muitos ela tá guardando mágoas, ou ela sabe que você tá guardando mágoas. Para alguns, ela sabe o que ela fez aqui para você, que precisa de um pedido de perdão. Ela sente falta, saudade, nostalgia. Gostaria de inventar uma máquina do tempo, voltar no tempo, não ter dito o que disse, não ter feito o que fez, ou não ter feito a escolha, tomado a decisão que tomou, porque se arrepende. A estrela fala do arrependimento. Para outros, ela se arrepende de ela não ter aprendido com as experiências do que ela já viveu e tinha vivido até aqui, dela não ter tirado as máscaras e principalmente dela não ter desapegado do passado, ou coisas do passado, conduta do passado, pessoas do passado, e ter trazido isso para a relação com você que talvez prejudicou. Ela sente tristeza, nostalgia, saudade, depressão. Ela não enxerga a solução aqui de como vai resolver com você. E aqui é uma pessoa que ela realmente ela desprezou, rejeitou você, ou a chance que teve com você, de ter você. Ela não deu valor para você, ou para a chance que ela estava tendo, para a oportunidade. Talvez ela achou que ela tinha outras opções, ou que você era alguém facilmente substituível, e não era, você era alguém especial. Né? Alguém colocada como uma bênção até do destino, da espiritualidade. A pessoa sabe disso. E agora, ela não percebeu, ela ignorou, ela não prestou atenção no que você realmente representava e era na vida dele ou dela, de bênção, de sorte, de amor verdadeiro, a pessoa especial que você era, e se lamenta. Fica frustrado, descontente. Aí, para alguns, gente, fica tentando buscar no lazer, em outras fontes, outras coisas, né, para suprir. Aí a vida fica tediosa, fica com saudade, se lamenta, aí tenta ir para algum tipo de diversão, distração para não sentir isso, mas não adianta. Principalmente no período noturno bate mais forte nessa pessoa, a saudade, o arrependimento. E é uma pessoa aqui que se ela tá no modo tanto fez, tanto faz, gente,
é uma ilusão, não é real. Porque ela está se importando sim. Se ela finge que não se importa com você, você não era especial assim, esse tipo de coisa, tem outras pessoas no mundo para eu ficar, não é a única, mentira, ela quer se enganar. Nesse tanto faz, se ela tá fazendo aí um butico doce, ah, não tô nem aí, é mentira. Ela se importa, ele se importa assim, ao ponto de ter culpa e arrependimento aqui até no osso. Só que essa pessoa, tá vendo que tem umas chavezinhas lá atrás, essa pessoa não acha uma solução. Inclusive, olha esse homem preocupado aí, tipo, o que que eu fui fazer? Como é que eu resolvo isso agora? É como se as coisas não tivessem graça. Essa pessoa pode ter o mundo nas mãos, mas parece que as coisas perderam a graça porque você não tá com essa pessoa. E hoje, aqui nesse 6 de copas, é como se esse sentimento tivesse mais aflorado. A saudade mais aflorada, a melancolia, as lembranças, o arrependimento querendo voltar atrás. Fica revivendo aqui no 6 de copas as memórias, idealizando o que teve com você ou até o que poderia ter vivido com você e talvez rejeitou a oportunidade que teve de estar com você. E aí, de novo, é toma e lamentação. Fala dos sentimentos antigos, as memórias. E principalmente o dar e receber. Essa pessoa sabe que não foi recíproco e não valorizou tudo que você estava dando. Você talvez deu tudo, ele deu migalhas, né? Você tirou as máscaras, se entregou totalmente, a pessoa não. Então, o que que falaria para você, se tivesse coragem, o que está engasgado, que gostaria de resolver tudo isso com você, de estar com você, falar com você, mas não sabe como? No fundo, essa pessoa até sabe a solução, mas talvez diante do orgulho, do ego, da vaidade, da arrogância dele ou dela, a solução óbvia para ele não é a solução mais adequada. Tem muito uma questão aqui que essa pessoa, para alguns, não é para todo mundo. Quando olha o céu à noite, olha as estrelas ou olha a lua, tá? Para alguns, quando olha algum lugar que tem água, lembra muito de você, ou quando ela pensa na possibilidade que com você ela poderia ter um mundo diferente, criar um mundo novo com você e não tem, ou porque ela não aproveitou a oportunidade para ficar com você, ou ela teve você e rejeitou, não valorizou, né? Para alguns foi dar a volta no mundo, foi viver os prazeres da vida, das beberragens, da libertinagem, da noite, foi curtir e não valorizou o que tinha. Aqui tem uma situação, para alguns casos até, que é como se essa pessoa, gente, estivesse escalando parede aí, de azulejo, no sentido de tá subindo pelas paredes, tá? Seja pelo fogo aí, a saudade do fogo no parquinho com você, seja porque não tá saindo com ninguém, não tá conseguindo aí se aliviar, se é que vocês me entendem, tá subindo literalmente pelas paredes. E aí tá tentando para alguns descontar, né, nos prazeres aí, para alguns até abusando um pouquinho de uma bebida, né, ou abusando aí, jogando charme a rodo para ver se arranja alguém, para ver se esquece você em outros braços, em outras bocas. Para outros é uma pessoa arrogante que se acha boa demais para os outros, então muito seletiva, acaba ficando solitário lá subindo pelas paredes, lembrando do que tinha com você, e aqui vendo memórias, pode ser que essa pessoa fique vendo memórias aí, fotos, relendo conversas, pode ser que fique na rede social, aqui é Urano, procurando ver fotos suas, postagens suas, ou fica olhando momentos em que vocês saíram para celebrar, vocês numa pizzaria, vocês numa janta, num almoço em família, ou a dois, num restaurante, numa praça de alimentação, um lugar que vocês saíam à noite para comer, para fazer um lanche, para beber algo. E tenho muito essa energia aqui, tá? Que essa pessoa lembra muito disso. Ela gostaria de dizer isso para você. Eu não esqueci tudo que a gente viveu, né? Ou eu não esqueci os bons momentos que a gente conversava, o que a gente trocou de ideias, dos planos que a gente fez. Eu não esqueço, não esqueci. Eu gostaria de voltar no tempo e mudar, corrigir essas coisas. Eu gostaria de ter valorizado você, de ter apreciado você, Frei Rogério tá falando, como deveria. Eu gostaria de ter curtido mais os momentos que eu tive você perto de mim,
Porque agora eu vejo você muito distante, muito fria, como essa estrela. Quase inatingível, seja fisicamente, para quem tem distância geográfica, seja emocionalmente. Você é muito empoderado, muito empoderada, você agora no domínio, no seu poder, no seu empoderamento, e eu sem poder fazer nada. Eu não acho uma solução para corrigir, para retornar, para o que eu vou dizer, o que eu vou falar. Ele fica se orientando lá, ó. Tem uns aqui, gente, que estão até buscando orientação espiritual, ó. Seja pedindo para o mentor, um anjo de guarda, aquilo que a pessoa tem fé, Deus, universo. Seja a pessoa assistindo um oráculo que nem você está fazendo, ou procurando uma ajuda espiritual. Tem alguns aqui se orientando, ó. Deixa eu ver se está se aconselhando com amigos também aqui, o parentes. Essa pessoa não se sente preparada aqui por enquanto para talvez tentar uma aproximação, ou não se sente preparada emocionalmente ou financeiramente para fazer algo. Mas ela pensa no início, ao reinício. Uma nova oportunidade. Aí, ó. Para algumas pessoas, ele ou ela tá pedindo conselhos, orientação para a parte espiritual, como eu disse aqui. Ou sei lá, procurando na fé dele ou dela numa igreja, numa Kardec, numa macumba, numa gira, sei lá. Mas também pode estar perguntando aqui, ó, para pessoas da família, tá? Pode ser até alguém mais jovem que ele ou ela. Não precisa ser uma diferença gritante, 10, 20 anos, não. Às vezes um dia mais jovem, uma semana, um ano. Que a pessoa aqui pode ser um amigo que considere como da família, pode ser um familiar aqui, ancestralidade. Tá? Pode ser um colega de trabalho, deixa eu ver. Pode ser um colega de trabalho aqui também, tá? É como se essa pessoa estivesse buscando orientação com alguém ou buscando saber de você com alguém. A curiosidade aqui, talvez se ele não está conseguindo stalkear você em rede social, tá procurando saber de você através de alguém da família, tá? Então aqui pode ser que ele esteja se aconselhando com um filho, com uma filha, porque aqui tem que adaptar o gênero. Tá mais forte masculino, mas pode ser um filho, uma filha, um primo, uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, tá? Alguém que a pessoa é um irmão, uma irmã, ou alguém tá tentando aconselhar essa pessoa. Aqui também, essa pessoa tem muitas crenças limitantes, ó, ou porque vocês têm diferença, ou porque ela é teimosa, cabeçuda, ela tem crenças que vêm do âmbito familiar ou religioso, que ela não muda, né? Uma imagem que ela quer sustentar, uma máscara que ela quer sustentar. Então, se é o pegador que quer manter aquela máscara, se é a piriguete, eu não me apego a ninguém, né? Eu sou machão, a machona, não sou dominado por amor, por sentimento, eu me mando, eu me governo, eu sou independente, mas é uma pessoa extremamente imatura dentro de relacionamento, que não está preparada para se relacionar, não está preparada para voltar para você, não está preparada emocionalmente, não está preparada para alguns até financeiramente, que talvez aqui esteja focando mais nas questões de trabalho, dinheiro. É como se essa pessoa, para alguns, visse até que tem outras opções. Então, para aqueles casos que está fazendo um butico doce, eu não preciso de você, eu vou arranjar outra, vou seguir em frente, vou esquecer você nos outros braços, a pessoa acha que tem outras opções aqui, ó. Eu vou lá nos meus contatinhos antigos, busco alguém do passado, eu vou, arranjo um flerte novo, um contatinho novo, né? Aquele caderninho preto que eu guardo lá, as pessoas que já foram meus troféuzinhos. Eu não preciso de você. Então tem uma pessoa extremamente orgulhosa aqui para alguns. Que ela tem muitas dúvidas, ela tem sentimento por você, mas ela não sabe o que fazer com esse sentimento. E aí ela fica, gente, é o tipo de pessoa que para alguns entorpece a mente e vai. Justamente porque acha que a grama do vizinho é melhor, ou que você é facilmente substituível, quando sabe que não é. Ah, igual a você eu arranjo dúzias, você não é tão especial assim, você não é tão importante assim, quando na verdade a pessoa sabe que é. Mas ela não podendo ter, ela despreza, que nem a raposa e as uvas. Se eu não posso ter, eu deprecio o que eu não posso ter. Mesmo estando aqui doido para dizer para você, eu gostaria que você me desculpasse, é o pajem de ouros, o pajem da gentileza,
né? Eu gostaria de um retorno para você, um início ou reinício aqui com você. Eu gostaria de uma outra oportunidade, uma segunda chance para nós. Eu gostaria de te oferecer uma estrutura, um relacionamento, ou te oferecer estabilidade emocional que eu não dei antes por ser imaturo, né? Eu tenho problemas aqui que eu preciso resolver, mas eu gostaria de fazer uma proposta, porque eu tenho um apego danado por você, né? Mas eu me sinto inseguro de uma aproximação, eu não sei como você vai me receber, eu não sei como tá a sua vida, embora eu tenha curiosidade, embora eu tente stalkear, perguntar de você. Eu gostaria de superar você se eu não puder ter você, mas não tá conseguindo. Eu gostaria de esquecer você, superar você, mas eu não consigo. E eu não defendi a nossa relação, eu só defendi minhas crenças limitantes, minha ideologia, minhas ideias, né? Aquela ideologia religiosa ou familiar ou do grupinho que eu sigo, e não você. Não o nosso amor, não o sentimento. E agora é uma pessoa que ela é muito pé no chão. Né? Ela é uma pessoa que ela está muito pé no chão, porque ela já fez coisas e escolhas aqui no devaneio, na fantasia, que ela se lascou. Se ela foi jogar com você, ela deu um tiro no pé. Se ela foi blefar, ou ela achou que ela tinha o controle de você, das suas emoções, que você estava na mão dela, ela deu um tiro no pé. E agora essa pessoa não sabe, né, como solucionar. Para alguns, se ela foi atrás de uma ilusão aqui, ó, se encantou com alguém, com alguma coisa e foi, ela já se desiludiu, já se arrombou. Né? Se ela foi atrás de alguma coisa, se ela coleciona troféu, ela foi atrás de diversão, de correr o mundo aí, de girar o mundo, gente, se já se decepcionou. E faz, se traiu, se aprontou, se fez, é por ego, por vaidade. E já se desiludiu, entorpeceu a mente e foi. Né? E agora o que se apresenta diante dele é a consequência da escolha dele. Se encantou e foi por algo, por alguém, por uma oportunidade, se lascou. Ou achou que você era só mais um na fila do pão. E aí, gente, quem muito escolhe acaba sendo escolhido. Se essa pessoa tem uma raposinha ou desraposão, por quem trocou você ou estava traindo você aí com um contatinho com essa pessoa e agora está, seja uma pessoa que era do passado, ela voltou para uma ex, um novo contatinho aí, já se lascou, gente. Já viu que era tudo ilusão e aí fica comparando agora você com a pessoa. Se antes comparava, né? Triangulava comparando você com a ex, aí voltou para ex, agora compara o que tinha com você para ex. Ou então compara quando estava com você e agora sem você. Ou até mesmo se tá com uma pessoa nova, não é alguém do passado que ele retornou, uma ex, tá com uma pessoa nova, achou que a grama do vizinho era mais verde e não é. Viu que a pessoa não é aquilo, comprou um gato por lebre, a pessoa não é você, não tem as suas virtudes, não tem as suas qualidades e agora fica comparando você com a pessoa nova. A mesma coisa que talvez para alguns fez com você, comparando lá atrás, agora compara a pessoa. Né? Aí agora tá vendo aqui talvez o que botou fora, o que perdeu. E é uma pessoa que ainda assim ele quer sustentar aqui, ó, mesmo estando arrombado, se lascado, gente, ainda quer sustentar que tá certo, que fez certo, ainda tá na defensiva, defendendo as ideologias dele ou dela, o ponto de vista dele ou dela, as crenças limitantes, colocando barreira, obstáculo. É uma pessoa muito reativa, que se sente acuada ou pressionada, não reage bem. É uma pessoa que sente ciúmes de você, sente posse com relação a você, mas não pode cobrar mais nada. Não tem nem o direito de cobrar nada. E aí precisa enfrentar os medos aqui, mas fica só rondando que nem mosca de padaria. E essa pessoa aqui está trazendo atrasos para a relação de alguns ou para iniciar. Ela está exausta, mas ainda assim oferece resistência, ó. Mesmo estando cansada, não abandona essas crenças limitantes. Ela já está no fim das forças e continua lutando. Cai, mas cai brigando. Por quê? Por ego, orgulho, vaidade, para não admitir a culpa, a responsabilidade que tem. E aí se sente acuado. E como se defende assim, muitas vezes querendo atacar.
Para alguns pode ter tentado difamar você, desonrar as suas virtudes, depreciar você, dizer que você é só mais uma na fila do pão, mas a pessoa sabe que não. E agora fica tentando detectar aí como é que tá o seu humor, né? Tentando saber de você, querendo saber se já tem uma rivalidade, se você já tá conhecendo uma nova pessoa ficando ou não, com ciúmes, com curiosidade, fica investigando, o urubu servando. E aí, gente, fica só rondando, só vigiando, como se ainda fosse seu dono, sua dona. E esperando o momento certo. Então, o que essa pessoa também diria aqui, eu estou de olho em você. Eu tô vendo aí se você tem outras opções, eu tô de olho em você. Você acha que eu não sei da sua vida? Eu tô de olho. Eu tô rondando, eu tô por perto, você é minha, você é meu. Independente de qualquer coisa, eu não consigo desapegar. Eu não quero que você fique com outra pessoa. Eu posso, mas você não pode. Né? Eu estou aqui vigiando, esperando uma oportunidade. Eu estou... É como se a pessoa dissesse que ainda exerce controle de você, mesmo estando distante. Porque isso, gente, é a única coisa que no momento dá uma certa paz para essa pessoa. Lembra que eu falei dos diálogos internos que ele tem aqui? Pois é como se ele ficasse se contentando em cuidar da sua vida, observando você, seus passos, né, com ciúmes, com posse, com controle, porque é como se isso ainda desse essa esperança, essa sensação de controle, que é o que sacia um pouco essa pessoa. Achar que mesmo de longe ainda tem algum controle, porque essa pessoa não gosta de perder o controle de nada, nem de ninguém, nem da relação, nem da emoção do outro. É extremamente controlador, controladora. Então o que dá prazer aqui é ele ficar nessa sensação, nesses devaneios, né? Olha lá, acho que ela ainda me ama, acho que ela ainda me quer, ó, acho que ela não tá com ninguém, né? Ela nunca vai me esquecer. Que bom seria se ela abrisse uma comunicação, que bom seria se ela viesse atrás. Será que se eu falasse isso, isso e isso, eu consertaria as coisas? A pessoa fica lá no devaneio, nas fantasias, na conjectura do 7 de copas aqui, ó, de como ela recuperaria o controle da situação, de como seria bom você fazer isso e aquilo, dizer isso e aquilo. Então essa pessoa está vivendo dessas ilusões, desses diálogos internos, das lembranças, para ter a sensação de que ainda tem algum controle sobre você, suas emoções, para não se sentir um nada, um bosta, onde você só está tratando com indiferença. Olha aí, você não era tão especial, você não marcou porcaria nenhuma, não sinto mais nada por você, a fila já andou, isso para essa pessoa é a morte. Então ela prefere ficar lá no devaneio, imaginar que você tá lá ainda na estantezinha dele ou dela para quando ele quiser pegar de volta. Né? O brinquedinho ainda tá lá, eu ainda significo alguma coisa. Então o que a pessoa diria para você, eu sei, né? Que você ainda procura saber de mim também, eu sei que você ainda tem apego por mim como eu tenho por você. E ele fica imaginando, gente, esse monte de coisa aí que você está se defendendo, né? Você talvez está fazendo por mágoa, por pirraça, por jogo. Você está jogando com ele, porque a pessoa precisa se agarrar nisso, nessas esperanças, nessa fé de que ainda manda no jogo, de que ainda controla você, o seu sentimento, que ainda tem alguma importância para você, ou que ainda causa algo em você, nem que seja ruim. Essa pessoa diria essas coisas para você. Tô de olho em você, nos seus passos, como se fosse intimidar você. Para que você se sinta preso, tipo, não vou ficar com ninguém, porque o estrupício lá tá olhando minhas redes sociais e vai saber se eu tô com alguém. Dane-se se ele vai saber que você tá com alguém. Ah, porque o estrupício me põe um medo invisível de que se eu ficar com alguém, aí ele não volta mais para mim lá na frente. Então, se ele desconfiar que eu estou com uma outra pessoa, ele nunca mais vai me querer, porque talvez esse medo ele embutiu em você. Né? Na manipulação, no jogo, olha, se eu separar de você e você arranjar uma outra pessoa, não tenha mais chance comigo que eu não te quero mais. E aí ele bota essa coisa invisível, né? Você se sente vigiado, vigiada, com medo de fazer ou falar as coisas e perder a oportunidade aí se caso amanhã ou depois ele quiser retornar. Fofa-se ele.
Que se dane. Você tem o direito de fazer o que você bem entender da sua vida. Se você quiser aí subir num poste de lingerie e plantar bananeira lá em cima do poste, ele não tem nada a ver com a sua vida. Ele que se exploda, ele que faleça. Né? Mas para alguns ainda tem essa coisa invisível, como se ele ainda tentasse controlar a distância, ou tentasse achar que ainda provoca algo, alguma reação em você mesmo que negativa. E para muita gente aqui, deixa eu ver como é que vocês estão. Que para alguns estão na força. Aí, ó, para algumas de vocês encerrou mesmo, ó. Ele ainda acha que tem chance de ressuscitar se ele manipular direito, se ele manipular melhor. Porque ele fica lá pensando o que que deu errado, né? Na mente dele aqui, ó. Ah, se eu tivesse enganado melhor, manipulado melhor, mentido mais, enrolado mais, passado uma conversa melhor, né? Não tinha acontecido. E aqui é você dizendo, dane-se, eu vou recomeçar a minha vida. Para alguns tem gente separada, que até com distância geográfica longa. Para alguns curta, 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas para alguns aqui uma cidade, estado, país. Né? E para você se diz não. Foi aquela questão onde por não ter mais o que fazer aqui no 10 de espadas, né? A pessoa me cortou, ela fez o que fez, aprontou e me viu obrigada a encerrar. Game over. Ou então... a pessoa me mandou embora, eu fui. A pessoa me rejeitou, não me quis na vida dela, me deu não 200 vezes, eu fui. A pessoa me traiu 200 vezes, eu cansei, me retirei. Um término com muito sofrimento. Deixou você na desolação, na tristeza, no desamparo, na desesperança. Né? Você terminou não querendo terminar, ou você aceitou o término, cedeu por não ter escolha. A pessoa não vai mudar, a pessoa não vai se retratar, a pessoa vai ser sempre isso, me retiro. E para alguns bloquearam até em rede social, cidadão a cidadã. Você botou um fim mesmo. Para a grande maioria, você se resignou que não tem remédio. Para alguns até, foi como se você fizesse isso para se livrar dos problemas que essa pessoa estava causando para você. A instabilidade que essa pessoa causava no seu emocional, né? A montanha russa, 1 hora dava prazer, outra hora desgraceira, 1 hora amor, 1 hora sofrimento, né? Para alguns tinha aquela coisa do forasteiro, ida e volta, termina de manhã, reata à noite, some, desaparece, bloqueia, depois retorna, né? Volta para ex, daqui a pouco volta para você, né? Te manda embora, daqui a pouco volta atrás, não posso ficar sem você. Ou ele diz que vai embora, tô indo embora, bota as coisas na mochila, 5 minutos depois diz não vou mais. Era uma instabilidade danada e você levando a relação arrastada aqui, ó. Né? E para muitos você ficou ainda sustentando por um tempo por medo dessa ruína, medo dessa finalização, porque você estava se apegando aí na esperança talvez de que fosse consertar o vivente, que fosse dar certo. Até que essa pessoa fez algo, porque aqui é um golpe vindo de alguém pelas costas, até que ela fez alguma coisa que extrapolou o seu limite. E aí você fechou a porta. Então muitos aqui, a grande maioria, tem gente aqui que até pensa em uma reconciliação aqui, ó, mas a grande maioria, tem gente que gostaria de até perdoar e reconciliar, mas a grande maioria não. Foi tanta mágoa, tanta angústia, tanto sofrimento que você não quer mais, tantos problemas que essa pessoa trouxe para você. E agora você tá renascendo. E a pessoa sabe disso? Sabe. Para alguns tem plena consciência. Então o que ela diria aqui para você também? Para vocês recomeçarem, esquece o passado, esquece tudo que aconteceu, tudo que eu fiz, né? Todas as cagadas que eu fiz para você, tudo que eu fiz de podre. E vamos recomeçar, né? Você tem uma amnésia, um surto de demência, esquece tudo, né? Ou então a pessoa diz, muda você, muda o seu gênio, aí eu te aceito de volta. Olha a arrogância da pessoa. Você não aprendeu nada, você não sabe como lidar comigo, você não sabe me valorizar, né? Você não aprendeu nada, você não aprendeu lições nenhuma, meu benzinho. Quando na verdade esse discurso é dele ou dela. É ele que não muda, ele que não aprendeu nada com nada, ele que não amadurece. Tá aqui o pajem, ó, não amadurece. Não muda as ideias, não muda as crenças limitantes, as atitudes, não muda nada nele. Nem na vida, nem na personalidade.
E gostaria que você fizesse mudanças ou você fez várias mudanças para caber no mundo dele, mas ele não. Então, para alguns, a pessoa ainda diria isso, tá? Diria que você fez errado, é você que precisa mudar, é você que precisa aprender e valorizar para ter a beldade de volta. Tem alguns nessa cara de pau, nessa arrogância, nessa soberba. Mesmo ele ou ela sabendo que é tudo mentira, é tudo fantasia da cabeça aí do Bob Esponja, tá? Que vive aí no planeta, no mundo da Alice, esse aqui, tá? Esse aqui é mais doido, gente, que o chapeleiro maluco. Tá? Porque ele vive dessas ilusões, tanto que ele monta essas coisinhas na cabeça dele aí, o Frei Rogério falou. Aí, ó, a pessoa não quer ver você fazendo mudanças e você prosperando longe dele ou dela. Então, para alguns, ele até diria, olha, me ajude aqui que eu tô precisando de ajuda financeira, ou quando você tava comigo, meu financeiro era mais organizado, era melhor. Conto com a sua generosidade, vim pedir uma ajuda ainda, seja um conselho para você, seja pedir uma ajuda em dinheiro, seja sondar o terreno, né? E contar que ele tá passando por um problema assim para ver se você fica com peninha, oferece ajuda. Tá tudo no jogo, tudo na manipulação aqui. Ou para tirar de você um pouco mais de atenção, de validação, tudo que ele tinha. Na esperteza, né? Não é à toa que você é uma raposinha aqui, o interesseiro. Espertalhão. Aí, ó, diria de novo para você, ó. Que não queria ter abandonado você, que quer retornar, ou não queria que você tivesse terminado ou se retirado por autopreservação, né? Que julgou você errado, que não é bem assim, que ele tem coisas para contar, mas você descobriu verdades e segredos aqui, ó. Ou a máscara caiu, você tá vendo agora além da aparência, tá vendo a pessoa como ela é. E talvez ela gostaria de justificar que não é bem assim. Tô com saudade de você, né? Fico lembrando de novo, ó, de noite tem insônia, não durmo, tenho pesadelo. Fico olhando lá fotos, tudo mais que lembra você. Ah, o Tonho da Lua ia pagar de doido aqui, ó. Pra vir dizendo coisas românticas, coisas que você gostaria de ouvir. Né? Eu mudei, eu encerrei ciclos. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Você me julgou mal, me julgou errado. Eu não sou isso, não. Né? Você ouviu os outros, as fofocas, eu não sou isso, não. Não é verdade. O que você descobriu. Né? Sem você eu estou triste, definhando, tomando na tarraqueta. Vocês acham que a pessoa vai dizer isso? Depois que você foi embora, que você me deixou, que eu abandonei você, o que eu tanto fiz que você se retirou, porque estava tóxico, né? Tava trazendo sofrimento para você, é que eu vi todas as minhas culpas e o meu arrependimento do tanto que eu botei culpa em você, insegurança em você, medo em você, medo de abandono, medo de ser traída, que eu tratei você como só mais uma na fila do pão e me arrependo, né? Então eu gostaria de retornar. Eu vou deixar velhas crenças, eu vou me transformar, eu vou mudar, eu mudei. Eu me arrependo de ter traído, eu sinto culpa. Tudo isso a pessoa ia querer dizer para você. Mas é verdade, Lana? Aqui, ó, não é verdade, é manipulação, é jogo. A pessoa diria o que você quer ouvir. Aí, ó. E é uma incerteza danada, porque ele tá com medo danado de se aproximar de você agora que você se empoderou, se emputeceu e se empoderou. Né? Ele não tem mais certeza, ele não tem mais nem com quem desabafar, então tá se sentindo sozinho, abandonadinho. Olha, né? Ele ia querer se aproximar e como quem não quer nada, pedindo um conselho, uma ajuda, estou sozinho, né? E apelar para esse tipo de coisa, ou contando uma história triste e tocando os violinos para você ficar com pena. E ele vai esperar a tempestade passar, né? Ou vai esperar o melhor momento de se aproximar de você, porque essa pessoa ainda planeja isso, tá? Mas ela joga lá para frente, para o futuro, até porque ela tá vendo aqui que no momento não tem solução, não tem o que fazer. Para aqueles que foram desmascarados, então, na personalidade, você viu por trás da máscara, ou você descobriu as traições, a mentira, as verdades, ou você descobriu aí qualquer podre dele ou dela, aí a pessoa vai dar tempo ao tempo. Tá? Vai correr o mundo, deixar o tempo passar, deixar o tempo curar, o tempo trabalhar.
Então a pessoa diria para você, segue trabalhando, fazendo suas coisinhas, eu estou aqui também, fazendo as minhas, no momento certo, a mágica acontece. E a gente volta a ficar feliz e feliz para sempre. É Alice no País das Maravilhas, esse aqui, né? Mas ele precisa se convencer disso, tá, gente? O ego dessa pessoa precisa contar essa história para ele ou para ela. Porque, como eu disse, ele tá vivendo disso. Dessas ilusões que ele cria lá na cabeça dele, lá, ó. Às vezes cria minhoca de ciúmes, às vezes cria minhoca de diálogos românticos, sonhos, devaneios, como vocês se reencontrariam, lembrando como foi o primeiro encontro, né? O que diria para você, você amoleceria as perninhas, abraçaria, beijinho, ou então como ele chegaria cobrando coisas de você, retomando o controle aí da situação, né? E ele fica lá também, gente, planejando não, pensando em coisas ruins para você, ó. Que você se lasque, que você não arranje mais ninguém, que você não encontre ninguém maravilhoso que nem ele ou ela. E ele precisa até planejar essas vingancinhas mentais. Eu sou bruxa. Eu sei até o que passa na sua mente, na sua cabeça. Às vezes, quando o Frei Rogério permite. Sabe aquela pessoa que passa a noite na insônia acordada, planejando como ela faria uma vingança contra você, desejando coisa ruim para você, ou então devaneando como seria você se reaproximando, vocês fazendo as pazes? Essa pessoa muitas vezes passa a noite assim, tá? E muitas vezes olhando aonde ela errou, onde ela manipulou errado, onde ela perdeu o controle do seu sentimento e da situação, onde foi que eu errei na manipulação, como que eu não percebi que ela era mais esperta do que eu, do que ela já estava enxergando minha máscara, ela já estava enxergando quem eu de fato sou. Será que alguém fez fofoca e contou coisas que ela descobriu? Passa a noite assim, tá, gente? Você não sai da mente dessa pessoa um só segundo. E ela tenta desesperadamente não pensar, mas não consegue, principalmente à noite. Tá? Seja porque fica com insônia, porque acorda tendo pesadelo, porque dorme olhando foto, lembrando, pensando nessas coisas, ou porque trabalha à noite e fica acordado à noite. É a mente aqui, ó, apegada, curiosa, pensando em tudo em relação a você, do passado, do presente, o que você está fazendo, onde você está, com quem você pode estar. Será que você está em casa dormindo? Será que você está na rua? Se a pessoa está vivendo disso, tá? Esse estrupício está vivendo disso. Está vivendo de pensar essas coisas e pensar em você. E aí, às vezes, até se atormenta aqui, ó. Aí, se atormenta, começa a rogar praga para você, pensar coisa ruim, pensar em vingancinha, em dar troco, estratégia, manipulação. Fica lá, tá vivendo a vida assim. É um parasita, gente, seu, energético essa pessoa, tá? E é um parasita emocional. Esse daqui, ele vai, suga tudo que tem para sugar da pessoa, que nem um gafanhoto lá na lavoura, e migra para a próxima. Aí, tendo a oportunidade que a lavoura antiga se refez, cresceu de novo, se ele tem oportunidade, ele volta para detonar aquela lavoura de novo. Tá? É o devorador de alma e de energia esse aqui. Aproveitador, interesseiro no último. Tá sempre caçando alguém, seja na amizade, seja no relacionamento, nos parentes, para sugar. Alguém que possa se prestar aqui como um objeto de uso. Ele não enxerga as pessoas como sujeito, não, é objeto. As aproximações aqui, amorosa, amizade, parceria, tudo visa os interesses dele ou dela. O que ele pode tirar, desde a validação, atenção, elogio, dinheiro, ajuda, portas abertas. Essa pessoa vive assim. Então é isso aqui. Aqui temos os signos de Leão, Leão, Sagitário, Áries, Escorpião, Câncer, Peixes, Aquário e Virgem, Peixes de novo, Sagitário de novo e Aquário de novo. Pelos elementos, tá mais forte Ouros, Câncer, Escorpião e Peixes, Áries, Leão e Sagitário. Os mais fortes pelos elementos, pelos naipes. Filhos de Ansan, filhos de Iemanjá tá forte, filhos de Ossan, as almas, os pretos velhos ou Iorimá,
Deixa eu ver se tem Xangô. Que ali eu senti energia, ó, tem Xangô. Tá? O casal da justiça na mesa, Xangô e Ansan. Eu senti Xangô desde essa energia aqui. Falou sim, aqui também tem Oxum, Falange de Simiromba, Falange dos Santos, Sacangas ou Sacangás, Povo do Oriente, Povo Cigano, Baianos, Boiadeiros, Malandros, Marinheiros, Exu, Pombogira, por Santo Antônio de Pádua, Caboclos e Pretos Velhos de Oxalá tá forte, Caboclo das Águas tá forte, Caboclos de cruzamento de Oxóssi com Xangô e Ansan. Deixa eu ver aqui. Temos Ogum. Ogum. Ogum não tá forte. Temos Omulu, Obaluaê, deve ter porque a leitura é coletiva. Omulu e Obaluaê também não tá forte. Pode até ter porque a leitura é coletiva. Tá mais forte Iorimá. Tá? Que é a junção dos dois aí na Umbanda esotérica. Ou então os pretos velhos. Pretos velhos de Omulu e de Oxalá tá forte. Tá? Aqui tem pretos velhos também das águas e das matas. Deixa eu ver o que mais aqui. Ossan e Oxóssi. Ossan e Oxóssi. Aquário de novo. Touro e Libra. Escorpião e Capricórnio. Tem mais algum, Frei Rogério? Não saiu na mesa. Ele tá dizendo aqui que tem e beijada, tá? Os Cosme. As crianças. Iori. Tem também aqui, não saiu na mesa, mas ele falou Oxalá, tá? Caboclos de Oxalá eu falei aqui, mas eles têm filhos de Oxalá aqui também. O que mais temos aqui? Não saiu na mesa, mas ele falou Nanã também, tá? Filhos de Nanã. Vamos dar uma olhada então nos bilhetes para encerrar? Que a pessoa diria para você ou você diria para ela se tivesse oportunidade, coragem, ou que tá engasgado aí. Tenho medo que você deixe de me amar e que me esqueça e supere. Ele tem muito medo disso mesmo, tá? Ser esquecido para sempre. Inclusive porque eu falei para vocês que a indiferença e você esquecer e seguir em frente é a morte para essa pessoa. Ele prefere que você odeie ele ou ela do que não sentir mais nada. Tenho medo que você me deixe de me amar e que me esqueça e me supere. Muitos já estão nessa energia. Sou muito confuso e indeciso. Nem diga, né? A gente nem notou o tom da lua aqui, Alice. E um pouco, gente, ele tenta superar e esquecer você porque ele sabe que tá na iminência de você deixar ele para trás, superar e arranjar outra pessoa. Então, para doer menos, ele fica tentando ele fazer o mesmo. Dizer que você não é especial, que não importa. Tenho medo de pedir uma nova chance e você me rejeitar, olha aí, ó. Ou se vingar de mim, porque talvez ele faria, né? E meu orgulho não suportaria ser humilhado ou rejeitado. Engraçado que você quantas vezes foi humilhada, rejeitada, comparada, tratada mal e tudo mais, e você deu chance. Mas ele não pode, né? Se sentir aqui que vai chegar para pedir uma oportunidade e você xingar, humilhar, porque ele faria, provavelmente, né? Se fosse o contrário e você viesse pedir uma chance, ele ia humilhar, ia se vingar, ia dar troco, dizer horrores para você. Então tá medindo você pelo caráter dele. Ciúme, sentimento de posse e obsessão. Eu falei. A raposinha. Minha ambição material é maior que os meus sentimentos. Para alguns trocou o amor pelo prato de lentilha, né? Interesseiro aí. Falei ali que tem gente interesseira. Quero ter uma vida, uma família com você. Alguns queriam ter, não tiveram, jogaram fora a oportunidade, e outros tiveram e jogaram fora o que tinha. Você não sai dos meus pensamentos um só instante, verdade. É constante e fixo. Me arrependo das mentiras que contei a você. E aqui teve várias. Vício e repetição de padrões em relações. Olha aí, ó. Própria pessoa falando, né? Você sempre será o meu anjo. Ele foi o capeta, o satanás na sua vida para alguns, né? Procuro por você em outros braços, mas ninguém é igual a você. Eu não falei? Volta lá no começo, vocês vão ver. Para alguns tem uns tentando fazer isso, tá? Outras bocas, outros braços, mas percebe que ninguém é igual. E aí tenta desdenhar que você não era especial, mas no fundo, sabe que ninguém é igual a você, nem vai ser.
Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Eu não falei? Volta o vídeo, vocês vão ver. E fica até criando lá histórias na cabeça dele de como seria, coisas boas e negativas aí em relação a você. Então vamos lá. Tenho medo que você deixe de me amar, que me esqueça e me supere. Então antes que isso aconteça, eu preciso desesperadamente esquecer e superar você. Outros braços, outras bocas, fingir que você não existe, você não existiu, você não é importante. Sou muito confuso e indeciso. Tenho medo de pedir uma nova chance e você me rejeitar ou se vingar de mim. E meu orgulho não suportaria ser humilhado ou rejeitado. É muito fácil, essa pessoa só tem um exercício para fazer. É ela se colocar no seu lugar em tudo que ela fez para você. E aí ela olhar com os seus olhos e pensar assim, se eu fosse a consulente lá e tivesse feito tudo isso para mim, eu daria uma outra chance? Eu voltaria para você se você tivesse feito isso para mim? Ele só tem que pensar isso. E ser honesto. Se ele dissesse, realmente, eu fiz tanto, judiei tanto, maltratei tanto, menti tanto, fiz tanta caca, que eu, no lugar da pessoa, não aceitaria de volta. Pronto, meu filho, resolvida a sua questão. É simples, é somar 1 e 1, dá 2. Né? O seu tico e o teco não deve ter tanta dificuldade assim de parar e analisar. Né? Mesmo que seja orgulhoso, vaidoso, invente 1000 histórias na cabecinha dele ou dela, não é burro. Tenho medo de pedir uma nova chance e você me rejeitar ou se vingar de mim. E meu orgulho não suportaria ser humilhado ou rejeitado. Chupa que é de uva. Ciúme, sentimento de posse e obsessão. Ele tá obcecado mesmo, ele vive para viver esses diálogos internos na mente dele aí que eu falei. Pensando em você, querendo saber com quem você tá, onde você tá, se você tá dormindo, tá acordado, o que você tá fazendo. Minha ambição material é maior que os meus sentimentos. Quero ter uma vida, uma família com você. Você não sai dos meus pensamentos um só instante. Me arrependo das mentiras que contei a você. Vícios e repetição de padrões em relações. Esses vícios podem ser também excesso, compulsão de algo. Me lembro de você e do que vivemos com saudade e perco a noção do tempo. Você sempre será o meu anjo. Procuro por você em outros braços, mas ninguém é igual a você. E vai fazer isso só até o fim da sua vida, baby. Né? Porque a vida te dá várias chances, mas o consulente não. Aprontou demais é game over. Vida que segue, vida que anda. E você vai ter que amargar para o resto da vida que talvez você, consulente, foi a pessoa mais inteligente, mais esperta, que venceu ele ou ela no próprio jogo dele ou dela e que se valorizou o suficiente para ele lembrar para o resto da vida que você foi aquela pessoa que fugiu das garras dele ou dela com classe, com dignidade, que jamais vai voltar para esse estrupício na vida e que ele vai ter que passar a vida inteira pensando que jogou o grande amor, a grande oportunidade fora e que você nevermore, jamais, vai querer se aproximar dessa pessoa nessa ou em outras encarnações. E ele vai ter que amargurar isso. E vai viver pro resto da vida em outras relações comparando você. O quanto você era melhor, o quanto você era mais inteligente, mais especial, o quanto você fazia tudo melhor. E eu tenho pena da pessoa que for ficar do lado de um cidadão, de uma cidadã dessa. Né? Porque daí vai ter que viver com o seu personagem, seu esqueleto, o tempo todo enfiado dentro da relação. Porque a pessoa nunca vai conseguir superar você, porque você foi a única pessoa capaz de tocar a alma dele ou dela, capaz de não jogar o jogo dele ou dela e se retirar com dignidade e vencer o próprio joguinho dele ou dela sem fazer nada. Só se amando, tendo dignidade e se retirando. E aí você se torna o quê? A incógnita, aquilo que não foi resolvido, aquilo que ele nunca vai poder ter de volta, então você vai marcar para sempre, vai ficar ali o seu fantasma para sempre. E esse é o maior castigo que essa pessoa vai ter que levar para o resto da vida. É perceber que ele foi o incapaz, ele jogou fora, ele perdeu, ele extraviou, e que você vai estar lá vivendo a sua vida. E quanto mais plena você tiver, mais coisas você construir nos braços de outro feliz você tiver, mais vai doer nessa pessoa. Todos os dias da vida miserável dele ou dela, até essa porcaria de ser humano virar um monte de adubo embaixo da terra, virar chorume de defunto. É isso aqui. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Tá? A melhor vingança que você dá para esse tipo de gente é você crescer, progredir, ficar bonito, bonita, se levantar
E quem sabe aí na frente encontrar uma pessoa que te ame, te valorize e progredir cada vez mais, ser cada vez mais luz. E nem sequer imaginar se essa pessoa existe ou existiu na sua vida. Deletar completamente como um cisco que passou na sua vida como um aprendizado e você aprendeu a lição e saiu mais forte. Isso é a maior vingança que você pode dar para esse tipo de pessoa escrota e muitas vezes aqui que se acha o pica das galáxias, gente. É total indiferença, frieza e você seguindo o seu caminho quieta, sem precisar mostrar nada e provar nada para ninguém. Tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.